Olá, queridos! Vamos para mais um 7 coisas que você precisa saber sobre o domingo, né? A semana da NFL. O Monday Night Football vem num vídeo à parte, geralmente. O Thursday Night também. Nessa última semana eu não fiz, mas a tendência é essa. E esse vídeo a gente condensa as informações de domingo. Antes de mais nada, se inscreva no canal, venham com a gente para mais conteúdo. Assine o Like Plus. Tem vídeo sobre o Philadelphia Eagles, hein? Vamos voltar a esse assunto porque pouca coisa mudou. Ou melhor, mudou brevemente no início do jogo e depois no mútil. Mas a gente precisa falar para além, claro, de Kevin Patullo e de Jalen Hurts. Vamos juntos então, vamos começar falando em NFC com o time que hoje teria a folga da Conferência Nacional e que é o melhor time da Conferência Nacional. Eu não tenho nenhuma dúvida em relação a isso depois de 12 semanas. Os Rams eram um time que eu indicava que poderia ser o time que faria frente aos Eagles. Lá na pré-temporada eu mencionei isso, mesmo com uma potencial evolução dos Seahawks que se demonstrou, sobretudo na defesa, e com o São Francisco mais saudável, o que não se concretizou. Os Rams ainda eram meu palpite para ganhar essa divisão tão disputada, que continua sendo muito disputada. E os Rams são um time muito completo. Los Angeles é uma equipe que tem uma dupla de wide receivers que se complementam muito bem. O Puka Nacua é um bizarro de bom em volume, trabalhando no meio do campo. O Davante Adams na red zone é quase indefensável. O Matthew Stafford está no ano de MVP, ele em ofensiva está jogando bem. O jogo terrestre com o Kyren Williams é sólido, né? Não é o melhor jogo terrestre da liga, mas é sólido para cima, no mínimo 50 jardas ele te entrega. O front de Los Angeles concorre para ser um dos melhores da NFL, claro que tem o de Denver, né, que a gente não pode descartar, que está aí para bater o recorde de sacks na temporada, mas é um time muito completo. A secundária vem jogando bem nos últimos jogos, é verdade, pegou um Tampa Bay Buccaneers dizimado por lesões e teve mais uma, o Baker Mayfield machucou aí o ombro esquerdo, mas de qualquer forma Los Angeles não tem nada a ver com isso. Os Rams hoje são o time mais forte da NFC, são o melhor conjunto da NFC e a cereja do bolo é ter um treinador que é sensacional como o Sean McVay. Olho em Los Angeles, esse time tem tudo para voltar ao Super Bowl pela primeira vez aí desde 2021, que foi quando venceu o primeiro título, tanto o McVay como o Stafford. Segunda coisa que você precisa saber é quão verdadeiro é o 8-3 do Chicago Bears. E eu vou dizer, o que você precisa saber é que dos times com 8 vitórias ou mais, o menos verdadeiro é o Chicago Bears. Os Bears têm na casa dos 30 e pouco por cento de força de vitória, ou seja, a campanha dos oponentes que Chicago venceu nessa temporada. Se a gente for pegar das 8 vitórias, quais times têm campanha positiva? Os Cowboys e os Steelers, só. E na beirada, os Cowboys têm 5-5-1 de campanha, ou seja, bem no limite de ter 50% de aproveitamento, e os Steelers também estão ali na beiradinha dos 50%. Tá jogando bem em casa, uma defesa que rouba a bola do adversário todo jogo, basicamente, né? Foi mais uma ocasião aí para Chicago, isso foi importante. O Cairo está sendo decisivo, tá? Então isso também é muito importante aí para os Bears. E o Caleb Williams eu acho que está mostrando evolução. Não está no ponto ainda, eu acho que ainda tem coisa a melhorar, às vezes um pouco impreciso. Tem uma bola, por exemplo, nesse jogo que o Roma Dunze, o passe vai atrás, ele consegue pegar no meio do campo, mas está lendo melhor o pós-snap, né? O touchdown do DJ Moore, por exemplo, né? O safety vai para a esquerda, ele consegue a conexão na end zone no lado direito porque estava vazio ali, por assim dizer, numa rota vertical. Eu estou gostando do que eu estou vendo, da evolução do Caleb Williams. O jogo terrestre dos Bears é 200 bilhões de vezes melhor do que era no ano passado. Isso certamente é uma ajuda, né, você não ser unidimensional com o jogo terrestre sem funcionar como foi no caso da temporada do ano passado, que eu não quero mais falar sobre isso, né? Shane Waldron, toda essa galera aí, pelo amor de Deus. Mas não é um 8-3 que enche tantos olhos, né? Todos os times com 8 vitórias ou mais para cima dos Bears são melhores aí nessa temporada. Chicago ainda lidera a divisão, mas eu acho que vai perder os próximos 2 jogos, sendo muito sincero, tá? Contra a Philadelphia na Black Friday e contra os Packers fora de casa. E aí depois, quem sabe, os Bears ainda conseguem buscar playoff. Acho que ainda podem fazer isso, mas ganhar a divisão eu ainda não estou tanto nesse bonde. Falando nos Bears, hoje em vez de fazer o jogador invictus da rodada, eu vou mostrar aqui minha mochilinha de academia, porque aí eu fico com raiva às vezes. Nesse ano eu não estou tanto com raiva. Da Invictus, e como eu falei no Reel que eu fiz semana passada, se eu estiver com raiva dos Bears, ó aqui, ó, que legal. Pode tirar, aí você coloca outro. Aí você pega o logo dos Bears e taca longe. Não vou fazer isso aqui agora, porque eu estou feliz. Mas para você adquirir essa mochila aqui, ó, parece pequena, mas cabe um monte de coisa, tá? Um monte de coisa. Entra lá no site da Invictus, invictus.com.br, cupom CURTE, você tem 10% de desconto. Seguindo, sem meu jogo terrestre eu não consigo. Jonathan Taylor, nas vitórias, 6.4 jardas por carregada, uma penca de touchdowns. Nas derrotas, 3.8 jardas por carregada, 0 touchdowns. Em todas as derrotas dos Colts, o Jonathan Taylor não anotou touchdown. Não é por acaso, e também não teve tantas big plays.
Não é por acaso. Se você tira esse elemento terrestre fora da curva, bizarramente fora da curva do Indianapolis Colts, o Daniel Jones vai ter dificuldade de colocar tantos pontos no placar. Foi o caso nesse último domingo contra o Kansas City Chiefs. Vitória muito importante de Kansas City para ficar 6-5, vitória na prorrogação. Não estou dizendo que o Daniel Jones é um quarterback ruim, estou dizendo apenas que ele está entrando no rol do quarterback pantufa. Se estiver funcionando esse jogo terrestre, vai abrir espaço no meio do campo aí para o Tyler Warren, vai abrir espaço em profundidade para os vários recebedores do Indianapolis Colts, mas sem esse jogo terrestre funcionar em várias situações de terceira descida vai ficar um pouco mais complicado para ele. Indianapolis ainda briga sim para ganhar a divisão, certamente, embora o calendário seja tenso, tá? O Indianapolis Colts pega o Houston Texans 2 vezes, pega o San Francisco 49ers em breve, num jogo de horário nobre, pega ainda Jacksonville, que talvez seja o candidato a roubar a divisão, vamos ver, que daqui a pouco eu falo sobre o Trevor Lawrence. Não acho que os Colts vão perder a divisão, eu só acho que a gente precisa de contexto em relação a quando o jogo terrestre não funciona. Quando funciona, vitórias, mais de 6 jardas por carregada, touchdown quase todo jogo. Quando não funciona, nenhum touchdown terrestre do Jonathan Taylor e menos de 4 jardas por carregada. Grande trabalho do Steve Spagnuolo da defesa terrestre dos Chiefs. Quarta coisa que você precisa saber é que o Dak Prescott mostrou coração. De acordo com o Next Gen Stats, a chance de playoff dos Cowboys ainda é bem diminuta, está na casa dos 9%, mas eu acho que independente disso, até porque vamos considerar que os Cowboys chegassem à pós-temporada, dificilmente iriam a algum lugar. A defesa sim melhorou, conseguiu aí fazer um excelente trabalho contra o jogo terrestre de novo, eu acho que poderia ter pressionado um pouco mais o Jalen Hurts no primeiro tempo, essa pressão começou a vir no segundo tempo, mas independente disso, Quinnen Williams teve mais um jogo forte, e os Cowboys venceram mais uma partida, né? Não cederam aí tantas jardas para o Ashton Jeanty no último Monday Night Football e cederam só 22 pelo chão para o Saquon Barkley. O jogo estava 21-0 e os Cowboys viraram. Foi a maior virada da história, empatada com outras da história do Dallas Cowboys, esse 21-0 em casa contra o Philadelphia Eagles. Tem um touchdown terrestre do Dak Prescott e por isso, não só por isso, mas pelo contexto, eu coloco aqui que ele mostrou coração. Queria muito ver esse Dak Prescott em playoff. Vocês sabem que no passado mais distante, eu já defendi muito o Dak Prescott, porque ele, em termos de habilidade, em termos de braço, ele é um quarterback acima da média, né? Agora, o problema é playoff, né? O problema é quando é um jogo mais apertado e tal. E esse era um jogo de quase playoff para Dallas, que ele demonstrou um grande desempenho. Queria elogiar aqui o Dak, mas também o George Pickens e o CeeDee Lamb podia ter um pouquinho menos de drop, né? Mas principalmente o George Pickens e o Ferguson faz uma grande temporada. Quinta coisa que você precisa saber é que o ataque dos Eagles está quebrado. E eu não sei se existe elementos para voltar. Não sei, sinceramente. Me preocupa muito esse time na pós-temporada. Existe um cenário no qual os Eagles chegam no Super Bowl? Existe, porque a defesa é muito boa, mas a linha ofensiva está abaixo, está machucada. O Lane Johnson, inclusive, sem ele, o jogo terrestre sofre bastante, né? Pro lado direito, o Philadelphia corre bem melhor com a bola, que é onde estaria o Lane Johnson. Eu acho que tem a questão das chamadas, o Dallas Goedert só começou a aparecer no segundo tempo, se ele fosse mais usado no meio do campo. Isso é até uma deficiência do Jalen Hurts, que é o Russell Wilson da geração Z, como eu falei muitas vezes, que é o meio do campo. Eu acho que poderia usar mais o meio do campo. Não estou falando que o Hurts é o principal culpado, tá? Como eu já falei várias vezes, ele não é o principal culpado. Para mim, os 3 principais culpados, Kevin Patullo, Saquon Barkley e A.J. Brown. Kevin Patullo pelas chamadas, muito pouco criativas. Nesse jogo a gente começou a ver um pouco mais de criatividade. Devonta Smith em motion, passe para o Saquon Barkley, Jalen Hurts correndo com a bola, mas aí parou, do segundo quarto em diante, parou, e os Eagles não fizeram nenhum ponto depois do terceiro touchdown, nenhum, o jogo foi 24-21. E aí o A.J. Brown, eu acho que até é uma questão de precisar mais jogadas desenhadas para ele, né? Já que ele está tanto sendo usado no perímetro, em rotas isoladas, enfim, né? A gente até viu isso no início do jogo. Mas, cara, tá foda de assistir, assim, o ataque tá quebrado, porque assim como era o Seattle Seahawks do auge do Russell Wilson, esse time precisa correr bem com a bola, porque o quarterback não vai resolver passando a bola, só passando a bola, vai precisar de um amparo mínimo no jogo terrestre. E não tem. O Saquon Barkley não é o mesmo jogador neste ano, pode ser que ele se recupere no ano que vem? Pode, mas fato é que ele não é o mesmo jogador do ano passado. Todas as métricas indicam isso. Muito menos explosivo, em quarto período ele estava acima de 5 jardas por carregada no passado, neste ano está abaixo de 3. Metade das corridas explosivas que teve no ano passado, uma penca de corrida que para na linha, e não é só a linha ofensiva, o Saquon Barkley está com menos aceleração. As defesas adversárias não respeitam o jogo aéreo dos Eagles, lotam mais o box, a porcentagem de box com 7, 8 jogadores aumentou. Então não tem muito o que fazer, honestamente. O ataque dos Eagles está quebrado em relação ao que esteve no ano passado. A defesa sustentou contra os Lions, sustentou contra os Packers, não conseguiu sustentar contra os Cowboys fora de casa. Então, eu estou bem preocupado com o time do Philadelphia Eagles, honestamente.
Sexta coisa que você precisa saber é que o Drake May fez besteira, mas se recuperou. Então acho que isso é muito positivo, né? A gente falou tanto do calendário dos Patriots, que era fácil e tal, enfim. E eu acho que continua sendo fácil, né? Cincinnati é uma defesa bastante frágil. Mas eu gostei de ver a resiliência mental, vamos dizer assim, né? Porque teve uma interceptação feia pro Hunter Henry, que ele estava aberto e o Drake May passa a bola mais alto que deveria. O jogo ficou 10-0 depois da pick six do Geno Stone. E o Drake May se recuperou depois disso. Não se deixou abater, não se deixou abalar por uma interceptação feia, uma pick six, né, que deixou o jogo 10-0. New England virou esse jogo, com o Drake May continuando atacando o fundo do campo. Ele ainda está na briga do MVP, que hoje é liderada pelo Matthew Stafford. Mais sobre o Drake May e os Patriots amanhã. E para terminar, eu larguei mão do Trevor Lawrence, tá? Eu larguei mão. E o que significa largar mão? Eu não acho que vai ser muito melhor do que é agora. O jogo terrestre não funciona. O jogo terrestre neste ano está funcionando muito legal com o Leon Cohen. Ele é muito pressionado. Gente, nesse jogo ele não foi tão pressionado assim. E as 3 interceptações foram em passes que ele não estava pressionado. Ele tem coordenador ofensivo fraco, Press Taylor horroroso. Aí toda hora muda coordenador ofensivo, toda hora muda play caller e não melhora. O denominador comum é ele. Então eu sinceramente larguei mão. A primeira interceptação no início do terceiro quarto na red zone, feia, o passe atrás. Segunda interceptação, o Garrett está em zona, ele força o passe. Terceira interceptação, time todo cagado na rota, o Buda Baker está em zona e rouba a bola. Complicado. É isso, meus queridos. Tá tocando o interfone que chegou meu almoço. Espero que você esteja almoçando agora. Fizemos todo o estrago que podíamos. E amanhã a gente volta com mais. Beijinho. Tchau.